Agora é o assunto pra gente falar do Mengão, que encara o Palmeiras aqui em São Paulo. E assim, é o seguinte, o Flamengo tem desfalques, hein, Dedê? Tem? Mas também tem jogador voltando. É? Ai. Foram mais de 10 dias para treinar. Já está bom, né? O torcedor quer ver o trabalho em campo. Amanhã a delegação rubro-negra desembarca na Terra da Garoa para enfrentar o Palmeiras no domingo. Nos últimos anos, as duas equipes dominaram o cenário do futebol brasileiro. Mas o time carioca carrega uma série invicta nesse confronto. Não perde para o paulista há 4 anos. São 8 jogos. Entre 2014 e 2019, foi o Palmeiras que ficou sem perder para o Flamengo por 9 partidas. Agora, o rubro-negro pode igualar esse feito. Pois é, mas para esse duelo, Renato Gaúcho tem problemas. O lateral esquerdo, Felipe Luiz, foi diagnosticado com lesão na panturrilha e por isso está fora do jogo. O meia Diego fez exames e está com um edema no mesmo local. Outro que desfalca o time é Bruno Henrique. O atacante está se recuperando de lesão na coxa. A boa notícia é que o zagueiro Rodrigo Caio treinou forte nesse período sem jogos. Tem chances de ir para o duelo. E os atletas que estavam com suas seleções estão de volta. Dessa forma, o Flamengo deve visitar o Palmeiras com Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, Rodrigo Caio, René ou Ramon. No meio, William Arão, Thiago Maia ou João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Lá na frente, Michael e Gabigol. Lembrando que os jogadores convocados vão se juntar ao grupo em cima da hora e serão reavaliados. Já fora de campo, a diretoria monta força-tarefa para contratar Davi Luiz. Marcos Braz e Bruno Spindel chegaram em São Paulo mais cedo só para conversarem com os representantes do atleta. E as discordâncias com a CBF continuam. Hoje, às 14h, o clube vai abrir a venda de ingressos para a partida contra o Grêmio pela Copa do Brasil. O tricolor gaúcho já ameaçou não entrar em campo caso tenha torcida. E os outros clubes tentam cair com a liminar do time carioca. Entre polêmicas com a entidade e a novela Davi Luiz, o rubro-negro ganhou mais uma dor de cabeça. Isso porque Gabigol foi denunciado pelo STJD por ter chamado o futebol brasileiro de várzea, depois da derrota por 4-0 para o Internacional. Na moral, isso é uma piada com o futebol. O futebol brasileiro é isso. O futebol brasileiro é essa várzea mesmo. Essa várzea. O julgamento está marcado para a próxima sexta e o atacante pode desfalcar o rubro-negro em até 6 jogos. Bom, pessoal, agora é o seguinte, outro grande jogo do Campeonato Brasileiro nesse final de semana é esse aqui, hein? Tem Renato contra Abel, tem Flamengo contra Palmeiras no Allianz Parque e a gente atualiza as informações do Flamengo, olha só. Fala pessoal, tudo bem? O técnico Renato Gaúcho recebeu uma notícia nada boa. Lateral esquerdo Felipe Luiz é desfalque para a partida contra o Palmeiras neste domingo no Allianz Parque, às 4h, início do retorno do Campeonato Brasileiro. Ele tem uma lesão na panturrilha esquerda, sentiu algumas dores nos últimos dias, fez exames, foi detectada essa lesão e ele não tem previsão de retorno. Ele vai ser trabalhado para voltar no dia 22, primeira partida da semifinal da Copa Conmebol Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil no Maracanã. Mesmo caso de Bruno Henrique, que ainda se recupera de uma lesão na coxa direita. O zagueiro Rodrigo Caio treinou mais uma vez com o grupo, tem a volta praticamente garantida contra o Palmeiras neste domingo. Outra preocupação para o técnico Renato Gaúcho é Gabigol. O atacante estava com a seleção brasileira até ontem e ele foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. A Procuradoria denunciou o jogador no artigo 258 por desrespeitar a arbitragem depois de ter sido expulso naquela goleada de 4-0 sofrida para o Internacional no Maracanã. Ele foi expulso por aplaudir ironicamente o árbitro Paulo Roberto Alves Júnior. O Gabigol pode pegar então de 1 a 6 jogos de suspensão. Na moral, isso é uma piada com o futebol. O futebol brasileiro é isso. O futebol brasileiro é essa várzea mesmo. Essa várzea.
Flamengo espera contar com os seus convocados para as seleções sul-americanas na partida contra o Palmeiras neste fim de semana. Gabigol e Everton Ribeiro devem se reapresentar no Ninho do Urubu neste sábado. Isla já vai nesta sexta-feira para São Paulo e encontra com a delegação diretamente na capital paulista. Arrascaeta, no mesmo caso, este sábado encontra com os companheiros em São Paulo. Atenção aí para informação, tá? Possível novidade no Flamengo. Fabrício Romano é um jornalista europeu que acompanha bastante o mercado, certo, Marra? Nas últimas semanas, especialmente, tuitou aí bastante coisa sobre todas essas contratações. E agora ele destaca o Davi Luiz, ó. Acordo verbal feito. E vamos lá, o zagueiro brasileiro aceitou a proposta de contrato até dezembro de 2022 e está pronto para ir para o Flamengo. Hora de papelada é agora, então a missão vencer o Campeonato Brasileiro também. Então a informação da Europa é que já tá tudo certo, Marra. Mas a gente já tem falado sobre isso aqui, né, Bruno? Eu acho um belo reforço, um jogador acima da média, de muita qualidade técnica. Claro, ele não tem a velocidade, isso não é que é agora. Ele nunca foi um jogador de velocidade. O Flamengo vai jogar pressionando o adversário, ele ajuda a pressionar. Ele funciona até como um outro armador. É um zagueiro que tem qualidade para armar jogo também. E essa notícia o Rubro Negro tá assim faz tempo esperando, né, Eugênio? Primeiro era aquela questão de esperar fechar a janela. Fechou a janela e não aconteceu nada. Aí tinha a questão do Benfica também inscrever seus jogadores lá na Champions, né? Então, assim, é uma questão de tempo e parece que o tempo está acabando e de maneira favorável ao Flamengo. Sim, havia também uma questão financeira, né? Porque ele pedia muito alto e alguns torcedores até se revoltaram com isso. E queriam o Davi Luiz, tá pedindo muito também, peraí, não é tudo isso, vai devagar. Mas é claro que a gente já comentou várias vezes aqui, é um grande reforço, é um jogador que chega. E eu acho que esse último ponto levantado aqui pelo Marra é fundamental, né? A qualificação na saída de jogo, porque o Flamengo, quando leva o Arão de volta ao meio-campo e volta a trabalhar com dois zagueiros, são, no caso, Gustavo Henrique e Léo Pereira, ou o Rodrigo Caio ainda tem qualidade no passe. Mas quando ele não joga, o Flamengo perde muito na saída de jogo. E o Davi Luiz vai acrescentar muito, chegando ali para esse primeiro passe sair com mais qualidade. Então, aí essa saída de jogo é esse primeiro passo, não é aquele Davi Luiz maluco que sai correndo pro meio de campo, não, né, Marra? Não, mas eu acho que até se a gente observar, o Flamengo ocupa. Você vai falar de Flamengo e Palmeiras, né? Por exemplo, o Flamengo tem, no Campeonato Brasileiro, a média de 60% de posse de bola. O Palmeiras tem bem menos. Isso quer dizer o quê? Normalmente o Flamengo tenta jogar e tenta pressionar o adversário. O Davi Luiz, acho que ele vai iniciar lá atrás, né? Com o Diego. Mas com o passar do tempo, o Flamengo pressiona o adversário no campo dele. E o Davi Luiz é um outro que vai ser o jogador do passe, da bola por elevação. Ele vai fazer isso. É muito comum mesmo. A gente vai ver isso. A gente vê isso em Premier League. Do passe e do lançamento, né? Sim, do lançamento. A gente vê isso em Premier League com muita frequência. Inclusive, às vezes, zagueiros nem tão badalados assim, como o Anderson, como o Matip. São jogadores que ajudam na construção do jogo. Eu estou esperando isso do Davi Luiz também. Mas desde a montagem do time campeão da Libertadores, lá de 19, acho que esse é o melhor reforço. Porque depois daquele time, chegaram aqueles reforços do tipo o Michael, agora mais recentemente o Andrés Pereira, né? E também o Kennedy. O Davi Luiz não é o melhor, Eugênio? Veio o Pedro também, né? Tem o Pedro. Se a gente não está esquecendo de ninguém... Tem o Pedro, tem a contratação do Gabigol, né? Tem a contratação do Gabigol, mas... Já estava lá. Já estava lá, tem o Pedro. Talvez seja o reforço desde aquele time, depois daquele time de 2019... com mais cartaz, até porque é um reforço que vai ser repercutido internacionalmente. Porque aquela montagem daquele time teve a chegada do Felipe Luiz, do Rafinha, então eram contratações assim impactantes, né? Do Arrascaeta, do Gabigol. E o curioso é que o Flamengo perdeu o Pablo Mari para o Arsenal e acaba que o Arsenal entrega o Davi Luiz. O Davi Luiz estava lá. Jogou o primeiro semestre da temporada passada com o Arteta numa linha de 3 zagueiros. No segundo semestre, na segunda etapa da competição, quando o Arsenal melhora, era uma dupla de zagueiros com algum recuo de volante. Mas o Davi Luiz jogou bem também. Eu prefiro ele como terceiro zagueiro, tá? Mas não foi bem o Arsenal. Ele não foi mal. O Arsenal foi bem com 3.
Até que recua o Tierney e melhora, mas ele é capaz de jogar nas duas funções. Agora, para o jogo contra o Palmeiras, o Flamengo vai ter aí alguns desfalques importantes, né? Há pouco, inclusive, o Flamengo confirmou que o Diego está passando por um tratamento, ainda não está confirmada a ausência dele no jogo, mas existe também a possibilidade do Diego ser mais um desfalque, tá? Então a gente tem aí na tela alguns, exatamente a situação de cada um, tá? Então, desfalques confirmados. Bom, Rodrigo Caio, o Pedro Henrique Torre contou pra gente aí que ainda é uma dúvida, né? Que vai, então. Vai pro jogo. Mas enfim, você tem aí pelo menos Felipe Luiz, René, Kennedy e Bruno Henrique. Então, dos titulares certos aí, Felipe Luiz e o Bruno Henrique. E o René que poderia ser um substituto aí do Felipe Luiz, né? Substituto imediato, né? Se reapresentam no sábado. Então, o jogador chega no sábado pra já jogar no domingo. Isla, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol. E as dúvidas... Agora o Léo Pereira, o William Arão e também o Diego. É muita gente, né? Problema. Até para um período assim que foi só de preparação, de recuperação de jogador, o saldo me parece bem negativo aí, Marra. É muito problema. É claro que a gente isso vai ter que ser esmiuçado, né? A situação do Rodrigo Caio já deixa de ser de fora para dentro, ele já muda e aí já melhora um pouco, porque você tem estabilidade no setor que acho que vai ser questionado, né? Porque o Palmeiras é um time de velocidade. Mas sim, né? O meio-campo, o Diego pesa muito, o Felipe Luiz pelo lado esquerdo pesa muito também. É hora do Renato esquentar a cabeça. No caso do lado esquerdo pode não ter nem Felipe Luiz, nem René. E nem o ataque, né? E nem já não tem o Bruno Henrique. E aí tem esses jogadores que estavam com as seleções e que vão chegar na hora ali, Eugênio. Mas aí isso acontece com muita gente. Né? Mas aí chega e joga, né? Tem esse desgaste, justamente a gente estava acompanhando. O jogo foi quinta-feira à noite, né? É pouco tempo porque você não está nem no mesmo grupo, você vai ter que se juntar de novo ao grupo. É uma outra realidade, né? Tem que virar uma chavinha e de repente... Mas também, por outro lado, são jogadores que estão mais do que acostumados, entrosados, integrados ao grupo do Flamengo. Eles terem ficado de fora desse período de treinos do Flamengo não é um problema. Não muda, porque eles jogam de memória, né? Eles estão ali juntos, trabalhando. Então, nesse aspecto, não. Pelo aspecto do pouco tempo de descanso, pode gerar alguma dificuldade ali na frente. Não na falta de treino, não, porque o time está muito mais do que acostumado a jogar junto. E se todos esses desfalques forem confirmados, é muita gente. Tem pelo menos metade de um time aí. Eu acho que tem um ponto que o desfalque, nesse tempo de treinamento, ele pesa. Que é de não ter treinado junto. Que é, por exemplo, se o Renato está com a ideia de inserir o Andrés Pereira. O Andrés Pereira não tem isso que o Eugênio falou, que ele acabou de chegar. Que é esse de, no olhar, já saber onde o outro vai estar. Isso pode atrapalhar. Mas eu não sei se o Renato está com essa ideia de colocar o Andrés de cara, de que o Kennedy não pode. Então, assim, me dá uma certa inquietação. E, sem dúvida, para um jogo tão importante como esse, o torcedor do Flamengo não queria conviver com essas dúvidas. Sim. Porque esse é um jogo muito importante. Mas o Andrés ele pode ser o substituto do Diego, se o Diego realmente não for confirmado. Pode. Certo? Lembra da entrevista dele? Onde você pensa em jogar tal, é naquela função, ali atrás, é um 8. Já recorre ao Andrés Pereira, Eugênio? Vai depender. Eu acho que o Renato, justamente por não ter conseguido treinar com ele, junto com os companheiros durante esse período, ele tende a ser um pouco mais conservador. Se ele tiver o William Arão, ele pode botar João Gomes e o William Arão. Tá. Porque são dois que já estão dentro do processo há mais tempo. Se ele não tiver Arão, nem Diego, nem o Pires da Mota, que também é outro que está com problema, que não joga quase, mas é um jogador daquela posição, que já está no Flamengo, né? Já esteve no Flamengo antes, aí eu acho que ele pode recorrer ao Andrés Pereira de início. Mas se ele tiver o Arão, acho que não. Acho que espera um pouquinho mais no banco de reserva. No caso, tem o Everton Ribeiro por um lado ali que vai voltar com tudo, né? Moral lá no alto. Sim. Mas não tem o Bruno Henrique. Quem substitui o Bruno Henrique é Michael, é Vitinho? Teoricamente é o Michael, né? Vamos colocar o básico que ele fez, inclusive, no jogo lá contra o Grêmio, quando o Bruno Henrique se machucou, coloca o Michael ali para fazer lado de campo, porque ultimamente o Flamengo tem jogado mais num 4-2-3-1. Tem sido o Arrascaeta centralizado por trás do Gabigol, com o Bruno Henrique mais aberto. É claro que tem muita movimentação nisso, mas estou partindo de um início, né?
Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique com o Gabigol. Então, nisso, ele coloca o Michael. Ponto. Mas ele pode fazer também o seguinte: Arrascaeta na esquerda, Tá. e coloca o Pedro junto com o Gabigol por dentro. Olha aí, hein? Pode fazer. É uma maneira que o Flamengo também está acostumado a jogar. E aí, vou voltar no assunto Pedro, porque a gente falou aqui de período de treinamentos. Torço muito para que o Pedro tenha recuperado toda a sua forma e para que ele esteja muito bem agora. Os treinos estão dizendo, a gente não está vendo os treinos, o Renato está. Se ele perceber que o Pedro está voando nos treinos, opa, Pedro com o Gabigol e eu abro o Arrascaeta na esquerda. Esperar para ver. Daqui a pouquinho os dois montam então esses times lá no nossa tela, tá? Para conseguir enxergar direitinho quais são essas opções. Daqui a pouco no Sport Center também tem o seguinte, olha só. A gente vai então montar, além de montar no campo Palmeiras e Flamengo, tem muito de Fortaleza e Atlético, hein? Esse jogo também é bastante agitado, envolve ali a parte de cima da tabela do Brasileirão. E o William, que... Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo.